O Tarcísio é um excelente gestor público, é o conhecido tanto da esquerda da direita, e ele é o candidato do sistema. E ponto. Então, por que não ter um candidato da direita? Porque a direita precisa de representação. Me incomoda um pouco que a direita fica refém dessas escolhas e tenha que abraçar o Tarcísio com medo que a esquerda volte. Eu acho que a esquerda acabou eleitoralmente. Eu acho que o governo vai ter bilhões aí de dinheiro desviado que vão usar na campanha da esquerda, mas eles não vão conseguir lograr efeito, como aconteceu. Não tem nome também, né? Não tem nome, não tem aderência de narrativa, não tem o porquê. E vão ter só razões para o não ter mais o PT. Porque a crise, eu também aposto que vai haver crise. Vai haver crise aqui no Brasil, vai haver crise internacional, aposto nisso. Então, são cenários que, na minha opinião, independem das nossas escolhas aqui. Mas eu vejo o seguinte, não seria bom para o Brasil ter, sabendo que a esquerda, na minha conjectura, que a esquerda vai ter uma implosão, como aconteceu em Portugal, como aconteceu na Alemanha ou qualquer outro país do Ocidente europeu e até os Estados Unidos, você vê a esquerda implodindo. Aqui também, como também aconteceu com Milei na Argentina. Muito bem. Então essa tendência também acredito. Então, acreditando nisso, não seria bom para o Brasil ter um candidato do sistema versus um candidato da direita? Olha a sinalização positiva. Inverte o teatro. Invertemos o teatro. É o teatro das tesouras do centro com direita. E eu me incomoda que a direita aí, não, o Tarcísio é da direita. Vamos deixar ele ser o candidato do centro e vamos à direita escolher um candidato que seja o Bolsonaro, que seja quem ele indicar, ou que seja um terceiro, um quarto aí que possa surgir, seja lá se possível. Mas eu acredito ainda que... Oi. Sem querer interromper, talvez esta seja a decisão cujo grande responsável por tomá-la seja Jair Bolsonaro, que está em condições de constituir um candidato para ocupar o seu espaço e dizer, está aqui o candidato da direita, acho que boa parte da direita que quer Bolsonaro presidente está disposta a apoiar um candidato ungido para o Bolsonaro, mas Bolsonaro se nega a ungir um candidato, talvez por estar apostando até a última hora na tese de recuperar sua elegibilidade, ou talvez, enfim, não sei. Mas, para que isso acontecesse, tem, para mim, minha opinião, e até uma pergunta, uma grande cabeça que poderia iniciar esse processo, que é a do próprio Bolsonaro, que não parece disposto a apresentar um candidato da direita para fazer a tesoura com que felizes seríamos nós num segundo turno com Tarcísio e um candidato da direita. Mas nós temos que trabalhar para isso. É isso, nós tem temos que acontecer. Trabalhar para isso. Eu acho que a função de todos aqueles que defendem o que é o certo para se fazer no Brasil e que esse certo, na minha opinião, está do lado da direita, que é o movimento antissistema, é a direita. E tem o movimento sistema. Então o sistema já tem seu candidato, né? Já até não sei como ele foi escolhido, né? Como é que foi? Teve uma prévia em algum partido e os afiliados votaram, ou foi lideranças do Centrão ali que começaram a vazar matéria para Veja, que é geralmente como eles funcionam, né? Então isso aqui está típico atuação do sistema. A própria matéria já denuncia como é que o sistema opera, né? Considerando que a própria revista também já é um canal chapa branca aí do sistema. Então, nós temos que entender, temos que ter um candidato antissistema, anti tudo isso, que venha para fazer reforma, que tenha o discurso de fato da população, que retome aquele primeiro discurso do Bolsonaro lá atrás, em 2018, de querer mudar todas essas coisas, porque de fato tem erro em tudo. Tem dedo podre em todas as instituições públicas. E você fala assim, não, vamos tolerar aqui uma parte. Isso não é felicidade. A felicidade não pode ser condicional. Então a direita tem que representar essa vontade popular nua e crua. E o Bolsonaro é o candidato natural para isso. Às vezes, é claro que a gente fica triste quando ele apoia um fulano, apoia o cicrano que não está alinhado com essas grandes reformas. Mas é como eu o vejo, né, como ele existiu lá no primeiro mandato,
Então, eu acho que a gente ainda pode resgatar isso, ainda tem alguns meses aí de formação de opinião pública, e eu acho que vamos despersonificar aqui o pleito. Se por acaso, enfim, tivéssemos esses candidatos, o candidato do sistema, o candidato da direita, o candidato da esquerda, como é que a gente veria o resultado? Qual que seria o resultado? Aqui é que está a chave da análise. Por quê? Eu já falei isso no programa anterior. O nosso sistema partidário, nosso jogo partidário é muito similar à Europa. No entanto, a nossa opinião pública é muito mais similar à opinião pública norte-americana. Então, se nós tivéssemos um sistema norte-americano, seria uma vitória de lavada, como foi a vitória do Trump. Seria um movimento realmente pendular, vitória de lavada. Né? E maioria na Câmara, maioria no Senado, o Poder Executivo, exatamente assim. Barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Mas nós temos o sistema partidário da Europa. E aí o que a gente vai ver? Se fosse, desambiguando aqui das personalidades, né? Um aumento expressivo da direita. Então, se a direita existe hoje já no ecossistema político, ela aumentaria, talvez até dobraria de tamanho, como foi o caso do AfD na Alemanha, como foi o caso do Chega em Portugal. Eles dobraram, ou quase triplicaram de tamanho, mas o Centrão ganhou. O Centrão conseguiu ser o dominante ainda. E a matemática, infelizmente, funciona para o Centrão / sistema ainda comandar resultado, porque eles vão ter 80%, 60% a 80% dos recursos públicos para investir em campanha, investir em cabos eleitorais, e tem 80% das prefeituras. Não é 80%, mas tem lá um número perto de 80%, 70%, vamos dizer assim. Então, eles têm tudo para ser esse candidato aí, fazer o candidato deles. Então é por isso que eu digo, a direita até para ter uma segunda chance no jogo, porque o que a gente está vendo agora em Portugal é exatamente isso, o Centrão ganhou, e aí? Ganhou, mas perdeu. Porque o que o povo quer é de fato a agenda da direita. O povo quer mudança, mas tem medo da direita, não está confortável ainda com as propostas da direita ou com os candidatos da direita. Mesma coisa aconteceu na Alemanha. A população está engajada na opinião pública comandada por questão anti-imigração, todas essas questões de globalismo e controle e tudo mais. Isso está representado na direita e não no centrão. E os candidatos do centrão estão tentando absorver a narrativa da direita. Você veja o Merz na Alemanha tentando falar como não, a esquerda acabou e que, enfim, dando bravejadas assim, mas meio que incômodo. A gente vê a mesma coisa em Portugal e a mesma coisa a gente vê com esses candidatos do centro que venceram nas eleições municipais. Começaram a adotar um discurso, não, vamos aqui agir pela segurança, vamos aqui agir para diminuir os impostos e papapá. Constrangimento. Com certo constrangimento. Você vê que não é natural deles de falar isso. Mas então, a gente está vendo essas mesmas dinâmicas aqui se apresentando. Por isso que eu digo, a gente precisa ter um candidato da direita propriamente representado, porque talvez nessa próxima, se considerando esse jogo aí de centrão majoritário e tudo mais, nessa próxima não seja aí, não logre esse sucesso todo, ao menos nessa análise que eu estou fazendo. Mas na sequência vai estar muito mais reforçado. E tem que ter essa pauta de reforma muito mais solidificada dentro do movimento da direita.